E a gente tá de volta aqui na nossa live com a Cristine Lima dos Santos, psicóloga da Clínica Eubiose. Nós vamos falar sobre familiares tóxicos. Afinal de contas, quem é que não tem? E o pior de tudo, que às vezes eles moram com a gente. Pode ser a mãe, o pai, o irmão, a irmã. Pode ser aquelas pessoas que realmente estão nas nossas vidas. Deixa eu aqui enviou uma solicitação. Deixa eu ver agora. Tine vai conseguir agora logar aqui para que a gente bata esse papo falando sobre os familiares. E agora sim ela entrou. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Priscila, tudo, e você? Tudo ótimo. Agora sim, é porque a internet realmente está muito saturada. Todo Tá. mundo trabalhando remotamente, mas estamos todos aqui, a Vanessa, com meus irmãos que são tóxicos. Realmente, quem é que não tem um familiar tóxico nessa vida que atire a primeira pedra? Não é? Muitas pessoas entrando aqui para assistirem a esse nosso bate-papo. Deixem os seus comentários, as suas perguntas, falem com a gente, porque realmente nós temos aqui um tema polêmico, porém necessário. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Lord Vader. Campinas entrou, faz um trabalho maravilhoso. Gente, a fantasia dele é demais. Os Bons Negócios da Moca também está aqui. Beijos para vocês, Maria Isabel. Cris, vamos começar falando deste tema que, olha, vou Vamos falar lá, Priscila. que ele revolucionou as redes sociais. Muitas pessoas me mandaram inbox, me mandaram mensagens no Facebook, falando assim que era uma live imperdível, porque todo mundo tem um familiar tóxico nessa Com vida. certeza, sempre tem um, mais leve ou não, mas tem. Porém, muitas pessoas acham que podem ter uma interpretação errônea. Então, você, como psicóloga, explica para gente do que se trata um familiar tóxico. Então, né, um familiar tóxico, nós tem vários tipos, é como eu acabei de falar, ou do mais ameno, ou aquele que é notório que qualquer outra pessoa percebe, né? São as famílias disfuncionais, né? Uma pessoa tóxica, a gente pode dizer que é aquela pessoa extremamente crítica, tá? Que vive criticando o outro, né? Que vive achando tudo que o outro faz não é bom, não é o suficiente, porque crítica é positiva, desde que ela seja construtiva. A partir do momento em que ela denigre você, né? Depõe o que você está, a sua pessoa, aquilo que você fez ou deixou de fazer, ela é destrutivo, tá? Então, assim, uma pessoa crítica, uma pessoa fofoqueira, né? Ela é destrutiva, ela fica no leve e trás, e ela vai criando atritos dentro da família, né? Uma pessoa invejosa, acho que isso é muito assim, claro, né? Uma pessoa que tem inveja daquilo que você faz, daquilo que você tem, daquilo que, às vezes, até daquilo que você é como pessoa, tá? Porque de repente você é uma pessoa alegre, ativa, é uma pessoa feliz de bem com a vida, né? E muitas vezes o outro tem uma inveja de que você é assim, né? Entendeu? Então, assim, o outro tá sempre tentando botar você para baixo, né? Tá sempre tentando derrubar você de alguma maneira. Nós temos também aquele que o acomodado, né? O acomodado, ele também te suga, né? Porque ele está sempre buscando alguém, né? Para ajudá-lo, né? E se você não ajuda, aí tem Ou para fazer o que ele deveria fazer e ele ficar na mamata? sim, assim, né? No ponto de vista do tóxico, do familiar tóxico, é uma ajuda, né? Mas é o acomodado que está sempre buscando alguém que o alimente de alguma maneira, tá? E muitas vezes esse mesmo perfil ele acaba julgando o outro como rotulando o outro como culpado, porque assim, de repente você está ajudando alguém da tua família e essa pessoa está sempre sugando, sugando. Aí a hora que você não faz, né? Aí ele começa a te culpar, né? Aí ele começa, não, porque você é egoísta, porque você só pensa em você, porque você não me ajuda, né?
Entendeu? E aí ele começa, né? Aí o outro, por conta, começa a se sentir culpado também por não ajudar. Não, mas eu ajudei. Ah, mas coitado. Ah, é da família. Porque aí vem aquele sentimento de culpa do outro e o outro fica, né? Puxa vida, né? Família, fulano, ciclano, e se sente realmente, carrega essa culpa, tá? Que mais? Ah, tem o vitimismo, né? Aquele que é vítima, né? Você vê que tem vários perfis, né? Tem Ser várias vítima maneiras. é mais fácil porque a pessoa que é vítima, para ele tá tudo certo, a culpa é sempre dos outros. Seria isso? Sim, né? Sempre o outro tem a responsabilidade de alguma coisa, né? Então, assim, porque isso aconteceu comigo, porque fulano fez isso comigo, porque ciclano fez isso comigo. Então, assim, ele sempre é o prejudicado. E a partir do momento que ele é o prejudicado, né, o outro, né, se vê na obrigação de proteger, de estar sempre em cima, de estar sempre, né, como que fala? O que eu posso usar? Ele está sempre precisando de ajuda de alguma maneira. Você percebe que, na realidade, o familiar tóxico, ele é o sugador, tá? Ele suga de alguma maneira, tá? Ele acaba exigindo mais do que você tem para dar. Né? E o outro acaba dando. E quando Porque você diz não, sugar, você diz sugar energia, sugar todos os dinheiro, sugar sentidos. seu tempo, sugar tudo, né? Em todos os sentidos, né? Porque, gente, não tem como. Né? Quando você se doa, né, é aí que a gente diz que também existe a questão da reciprocidade. A falta de reciprocidade é um outro familiar tóxico, porque a falta de reciprocidade é o momento em que você dá para o outro e você fala assim, nossa, mas quando você dá para o outro alguma coisa, seja para quem for, você não fica esperando nada em troca. Mentira, isso não existe, tá? Porque nem se for um obrigado, porque assim, não falando de coisas simples, não vamos falar de coisas tão grandes. Por exemplo, você deve ser educado, né? De você dar atenção, de você dar carinho, né? E às vezes você dá isso para o outro e o outro não reconhece. Né? O outro acha que não é o suficiente, ou o outro age de maneira mal educada com você. Então, assim, às vezes, aquele que está doando esse carinho, essa atenção, essa educação, né, o mínimo, ele espera pelo menos um obrigado. Né? É pequeno pelo que ele está recebendo. Não Mas é ele porque é espera. familiar que ele é obrigado a fazer isso, né? Sim, com certeza, não, não é. Né? Eu acho que ninguém tem obrigação de nada. Né? Cada um faz aquilo que lhe convém. Porque também, né, é o que eu falei. Por que o outro ajuda? Porque, na realidade, ele não quer que gere esse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa gera um mal-estar. E às vezes eu não dou conta de lidar com esse mal-estar. Então eu faço. Então, Às Cris, vezes. mas Ah, deixa eu te perguntar então, a partir do momento que eu faço para que eu não tenha esse sentimento de mal-estar, a culpa é minha ou é do sugador ou é meio a meio? olha, eu acho que a gente, dentro do nosso trabalho psicológico, a gente não costuma falar o que é certo e o que é errado, porque não existe o certo e errado unânime. Tá? Assim, é isso ou é aquilo? Não. Né? Mas, na realidade, existe uma cumplicidade. Tá? Uma cumplicidade aí, não é nem culpa. Né? A pessoa que deixa de fazer, né, por conta do vitimismo do outro e se sente culpado, né, é uma coisa da pessoa. Ela tem que se responsabilizar pelo sentimento de culpa, tá? Então, assim, ela se sente culpado? Por que ela se sente culpado? O que o outro fez a ponto dele se sentir culpado? Porque também a gente vê, né? A gente fala da pessoa que se submete a todo esse perfil do familiar tóxico, né? Mas a gente também tem que levar em consideração por que o outro se submete a tudo isso. Por quê? Por quê? Né? Porque assim, uma coisa é você ajudar, é família? Tá, você ajuda, tá? Agora, se sentir culpado porque você fez, e há uma vez que você não fez, agora, né, eu me sinto culpado por isso, então me vejo na obrigação de fazer, qual é o problema seu, né, do que está ajudando, Aí tá? já é uma coisa interna sua que você precisa reavaliar, certo?
Não é um Sim, problema do familiar tóxico, aí já é uma coisa de você com você mesmo, não é? exatamente. Você vê que é por isso que eu falo, né? É uma via de mão dupla. Tudo é uma via de mão dupla. Essa reciprocidade também é, né? Se você dá, você no fundo espera alguma coisa em troca, tá? Não é que você deu e fala, não, né? Pelo menos me deixar em paz, né? É alguma coisa em troca, você concorda? Né? Ó, eu te ajudei agora me deixa livre para eu fazer o que eu tenho que fazer, né? Me deixa em paz. Porque às vezes não é nem a questão financeira, é a questão de atenção, né? Você me dê atenção. Né? Às vezes é uma mãe, um pai, um filho, né? Que requer isso. Então aí eu te pergunto novamente, por que, que eu tenho que ceder a isso? Né? Porque se a pessoa tem as suas necessidades, porque o outro que te suga, ele tem uma necessidade. A necessidade é dele. Se você vai suprir essa necessidade dele, já não compete ao outro, compete a você. Por que, que eu estou suprindo? Por que, que eu sinto essa necessidade de suprir? E aí a gente entra, de repente, num monte de outras questões aí, né? Da carência do outro, do que eu não dei para o outro, mas que agora eu estou querendo compensar de alguma maneira. Isso acontece muito na relação mãe e filho, né? O filho exige uma atenção, porque e aí eu dou essa atenção porque eu não dei na época que eu tinha que dar e agora eu vou dar, né? Entendeu? Então, assim, isso acontece muito nessa relação mãe e filho. Mas a gente tem uma vasta. é, Você pega, por exemplo, aquele que tem um sentimento, um sentimento não, um poder de persuasão, tá? Então, assim, você não quer fazer um negócio, mas o outro tem um poder de persuasão tão grande que ele faz você fazer. Ele faz. Porque ele tem, né, uma lábia assim que te convence e você acaba fazendo. Eu falo, por que, que eu fiz? Gente, né, eu não queria ter feito, mas eu fiz. Né? Mas na próxima você vai cair de novo. Porque o poder de persuasão do outro é grande. Aí eu te pergunto, só que o problema é só com o outro? Quando a gente fala de relacionamento de pessoas, né, não é. A gente está falando de família aqui, né, mas não é só uma questão de família, é uma questão de relação pessoal, relação entre pessoas. E a gente acaba cedendo por motivos nossos também. Não só com Né? familiares, mas também como um todo, né? Precisa Como um todo, fortalecer isso seu internamente, primeiramente, não é? sim. Né? Porque assim, se a gente está falando de família, porque são pessoas que a gente convive, e a gente está focando nesse assunto, mas a gente vai aprofundar outras questões aqui, mas a gente também tem um relacionamento no trabalho. Você fala assim, mas é família, eu não posso me distanciar, não tem como eu me livrar disso, né? Em termos, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas e no trabalho? Né? Então você tem que saber lidar com isso, porque no trabalho você também tem pessoas tóxicas. E Sim. é claro, e é perceptível, né? Em qualquer lugar é perceptível. Por isso que eu falei, a gente tem que tirar um pouco o pé do emocional e olhar com a razão, porque aí você consegue detectar, né? Aquelas pessoas, como a gente já colocou aí, né? Que faz você se sentir culpado, que se faz de vítima, que não existe uma reciprocidade, que existe a crítica, que existe o fofoqueiro, né? Que existe o superprotetor, né? Você quer ver um pai ou uma mãe que é super protetora? Ela também é. Muitas vezes, essas características as pessoas não têm noção clara. Ela age e ela não tem essa consciência plena. Porque, assim, uma mãe super protetora, né, ela também é tóxica para o filho. Na maior parte das vezes. Porque ela vai proteger esse filho, né, e fazer com que esse filho faça o que ela quer e não o que o filho quer. Muitas vezes em vários caminhos, tanto pessoal como profissional. Às vezes você pega um pai que influenciou o filho a fazer determinada profissão porque achou que aquilo era o melhor para ele. E o filho é extremamente infeliz na profissão que está exercendo porque não foi uma escolha dele, foi uma influência desse pai. Isso não é tóxico? É tóxico. Com certeza é. Mas é o que eu falei, em muitos casos, a a pessoa não está fazendo por mal, porque um pai ou uma mãe não vai fazer por mal. Ela está fazendo pensando no melhor. Mas é aí que tá. Né? A gente tem pai e mãe tóxico. Nossa, minha língua está enrolando hoje. E a gente tem pai e mãe tóxico mesmo. Por quê? Porque
eu acho que a toxicidade está voltada para o egoísmo. Certo. As pessoas tóxicas, elas são egoístas. Quando você vê uma atitude muito egoísta, você pode perceber que está relacionado com a toxicidade da questão. Né? Porque quando ela é voltada para o outro, né, você consegue compartilhar, você consegue fazer com que a coisa flua bom para o outro. Eu não preciso amarrar você. Eu não preciso deixar você presa. Não dizem que o amor é livre? O amor é liberdade? Cadê? A partir do momento que eu tenho que prender e fazer com que o outro faça o que eu quero e não o que ele quer fazer, né, eu estou sendo egoísta. E aí? Aqui, ó, o ICB Bela Podologia diz assim, ó, no meu ponto de vista, quando cedemos demais, a outra parte nunca vai entender o não. Família tem que receber sim, mas não sempre. O que você acha disso, Cris? A família tem o quê? Vou ler aqui de novo para você, ó. No meu ponto de vista, quando cedemos demais, a outra parte nunca vai entender o não. Família tem que receber sim, mas nem sempre. Sim, né? A gente não tem como se livrar totalmente da família, né? Se livrar, acho que é uma palavra meio pejorativa, né? Vamos distanciar, vamos dizer a palavra mais adequada. Totalmente não dá. Então, assim, a gente cede porque é família. E como tem o emocional envolvido, a gente acaba fazendo muitas vezes o que o outro quer. Mas é o que eu falei, se a gente for muito pela emoção, a gente esquece da razão. E a emoção faz com que a gente se envolva a tal ponto e a gente não consegue sair dela. Porque a gente está envolvido emocionalmente. A gente não tem coragem. Ah, não vou fazer isso porque é minha mãe, não vou fazer isso porque é meu pai. Ah, não vou fazer isso porque é minha filha. Ah, não vou fazer isso porque é meu filho, né? Ou eu vou fazer porque são eles. Gente, e aonde entra a pessoa? É o que eu falei. A gente tem que tirar o pé do emocional e colocar o pé na razão. E dar uma olhada no panorama. Peraí, é isso mesmo? Isso vai a favor ou vai contra os meus próprios princípios? Aquilo que eu acho que é importante para mim. Ou não? Porque assim, quando você é criança, você, quanto filho, você é obrigado a seguir os padrões dos seus pais. Você é obrigado a obedecer. Mas chega um certo ponto da vida que você tem a opção de fazer suas escolhas. E quando você escolhe, né, às vezes você vai contra, né? Às vezes a uma mãe, às vezes a um pai. Você vai contra. É a questão profissional que eu falei. Né? Tô pegando uma questão bem amena, né? Porque a gente tem situações muito graves dentro de famílias. Né? Mas eu acho que, de repente, não cabe aqui. Depende se alguém se expor mais, a gente pode até falar. Mas, gente, eu estou fazendo a minha escolha. Se meu pai ou minha mãe achou que, não, esse é o melhor caminho, baseado em quê? Cadê a minha escolha? Então, é o que eu falei, vai depender daquilo que você acha que é importante para você ou não. Por que eu tenho que submeter ao outro? Por que eu me submeto ao outro? Onde está o meu problema? Não é o problema do outro. Entende? Entendo. Ó, o Kleber disse que às vezes é muito difícil dividir essa questão entre a razão e a emoção. E eu já entro com uma pergunta para você agora, nessa época da pandemia, em que todos estão com os nervos na flor da pele, que o equilíbrio emocional está balançado. Então, como que a gente faz para não confundir esse turbilhão de emoções que nós estamos passando, para que a gente não ache que os familiares que a gente vive dentro de casa sejam pessoas tóxicas? Como que a gente consegue identificar quais são os sinais que a gente pode captar para falar, não, realmente essa pessoa é tóxica, ou senão eu estou confundindo, quem está aqui desorientada sou eu. Como que a gente consegue fazer isso, Cris?
Então, na realidade, as pessoas têm que ter primeiramente um pouquinho de autoconhecimento, reflexão. Quem já passou por terapia faz isso com facilidade, né? Se reconhece melhor. Né? E aí sabe distinguir o que é seu e o que é do outro, tá? Se eu me conheço, eu sei até que ponto eu estou verificando a razão daquilo que está acontecendo ou se aquilo é só meu. É meu ou é do outro? Quando você se conhece, você consegue fazer essa separação. Mesmo quando o seu emocional está meio assim desequilibrado no momento como a gente está vivendo, né? Você pode ter um rompante, você pode ter uma atitude de maneira tóxica, né? A gente pode ter, mas eu paro e penso, né? Eu consigo dar um pé atrás, e aí retomar, falar assim, ó, né? Eu acho que eu exagerei, né? Não tem a ver com você, né? Eu acho que toda essa questão acabou intensificando isso, por isso eu agi dessa forma, tá? E aí a gente não pode chamar isso de uma atitude com toxicidade, né? Eu acho que é um momento rompante, que você deu um desequilíbrio ali, mas você conseguiu voltar atrás. Aí sim, tudo bem. Agora, a pessoa tem que ter esse autoconhecimento e essa consciência de que eu estou agindo de maneira inadequada, de que eu estou sendo influenciada pelo momento em que eu estou passando, porque hoje é o problema da quarentena. Amanhã vai ser outro. Amanhã eu estou lá no meu trabalho e aconteceu uma coisa, né, terrível lá e eu chego dentro de casa e, né, entendeu? Então assim, você percebe que não é o momento, é São a fatores pessoa. externos que sempre vão influenciar isso, né? Nós estamos, né, sujeitos a isso a todo momento. E aí? Justifica? Não, então é preciso que a pessoa saiba realmente discernir entre a pessoa tóxica e o seu momento realmente para não falar, né, para não misturar tudo isso. A Eu Ellen acho diz que o assim, mais importante. mas identificar isso em quem amamos é difícil para Deus. É difícil mesmo. É difícil. Sabe por quê? Porque às vezes a gente até reconhece, né? Mas você não consegue admitir. Você está vendo que a pessoa está agindo de maneira cruel, né, com você. Ela está sendo ruim com você. Ela está sendo egoísta com você, né? E você não consegue sair disso, né? Ou, né, você passa por cima. Você se submete àquilo, né, àquela situação. E aí você só endossa a atitude do outro. Endossa e reforça, né? Porque aí o outro vai continuar agindo da mesma maneira, você está reforçando o comportamento dele. E aí? Você não está ajudando. Você está prejudicando. E nesses casos, então, Cris, como impor limites? Então, né? Tem que ter coragem, né? Para impor limites, né? Coragem e estrutura emocional, né? Porque quando você enfrenta, porque é dizer não, não vou fazer, não dá para eu fazer, foge a minha alçada. Então, e o outro, né, que quer sugar isso de você, ele, não adianta, não tem justificativa. Ele sempre vai, aquele que quer se fazer com que você se sinta culpado, ele vai fazer de tudo para que você pode justificar o que for, ele vai continuar te acusando. Né? Porque você é injusto, porque você não me ajuda, porque você não me procura, porque você, sabe, né? Vai sempre estar te apontando, vai sempre estar te acusando, né? E se você não tiver uma estrutura emocional bacana, né? E se você não tiver coragem para falar assim, olha, eu sinto muito, mas é você que sente assim, né? Eu fiz o que eu pude. Meu limite chegou aqui. E aí é falar claramente, ó, daqui para frente eu não vou mais. E isso é para tudo. Daqui para frente eu não vou mais. Eu tô te dando atenção. O teu momento de atenção é igual que a gente faz com criança, né? Desde pequenininho.
Às vezes eu tenho pai e mãe que falam pra mim assim, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, que hora que eu vou dar atenção pro meu filho? Né? Eu chego cansado em casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar a janta, eu tenho que arrumar as coisas pro dia seguinte, Falei, o problema é seu. Ah, eu sou muito transparente, já te falei isso, né? Falei, o problema é seu, né? Então, assim, não importa o quanto tempo você fica com o teu filho, o que importa é a qualidade desse tempo, tá? Então, você chega, deixa a casa, senta lá e brinca com o teu filho, né? Você marca com ele, não importa a idade que ele tenha. Ah, vou ficar aqui meia hora brincando com você. E aí você se dedica 100% para ele. A hora que deu meia hora, fala assim, olha, nosso tempo já terminou. Agora eu vou, né, sair e vou fazer as minhas coisas. O que ele vai fazer? Ele vai chorar. Sim. Ele vai reclamar. Né? Por quê? Porque ele não está acostumado com os limites. O que você tem que fazer? Deixa ele chorar, deixa ele falar, porque ele vai começar a entrar nesse ritmo. A mesma coisa do outro. Né? O outro que se sente, né, que te culpa porque você fez ou deixou de fazer, né? A hora que você colocar, olha, eu fiz, tá aqui, ó. Né? Agora eu vou cuidar da minha vida. Vou fazer as minhas coisas. O outro vai continuar querendo mais do que você está oferecendo. E ele vai continuar reclamando porque nunca é o suficiente. A Ellen Porque está ele dizendo aqui, frustração. É a frustração, então, que você precisa fazer com que o outro aprenda a lidar. o não é a frustração, né? Quando você fala não para o outro se frustra. Quem é que gosta de ficar frustrado? Fala para mim, você gosta? Não, Ninguém gosta. mas Ninguém também gosta. parte da Mas é vida. necessário. É necessário. Né? E você cresce com a frustração. Né? Aliás, muito pelo contrário, né? O sim, né, é que acaba com o outro. Pode acabar com você porque está envolvida na situação. É um não mesmo, né? É essa permissibilidade que te dá, né, que te extrapola e que te suga além das necessidades. Então, vamos aprender a impor limites, independentemente de serem os familiares tóxicos ou não, para que também essas pessoas evoluam, que o não faz com que a pessoa evolua muito mais do que às vezes o sim. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta prática e básica, apesar de você já ter comentado isso. Vitimismo ou egoísmo? O que é pior em uma pessoa tóxica? Difícil isso, hein, Priscila? Bem difícil, né? Porque o vitimismo é difícil lidar com uma pessoa que se coloca como vítima o tempo inteiro. Tudo vira um problema. Tudo é problema para ela. Isso é desgastante. Mas o egoísmo também não é fácil, né? Eu acho que não existe mais ou menos. Qualquer um dos dois, né, é, é disfuncional demais. E é desgastante, né, para quem convive com isso. Eu acho que não tem mais nem menos. Eu acho que os dois são muito, muito prejudiciais para quem convive com isso. Agora eu quero voltar um pouquinho nessa questão do limite, né? Pode Porque falar que assim, eu estou vendo aqui as perguntas, inclusive a tá, Neia deixou um recado assim: as crianças, os adolescentes ou adultos que não sabem lidar com a frustração se tornam pessoas insuportáveis ou tóxicas. Você concorda com isso, Cris? sim, sim, porque nós estamos falando da questão do egoísmo, do egocentrismo, né? Porque geralmente essas pessoas tóxicas, elas são egocêntricas, elas pensam só nelas. Então, se ela só pensa só nela, ela vai crescer dessa maneira, achando que todo mundo tem que fazer o que ela quer, no momento em que ela quer, do jeito que ela gosta. Então, elas vão, né? É o que a gente tem hoje, né, Neia? A gente E tem você crianças, né, E crescendo vocês sem esse as perguntas de vocês aqui, viu, gente? Pode mandar pergunta para a Cris responder aqui, que eu tô de olho. Ela tá aqui respondendo, eu tô prestando atenção nela e em vocês. Pode mandar. Então, fala, Cris, o que você queria retomar? Pode Então, falar. eu queria retomar a questão do limite, né? Porque eu falei que o limite é uma maneira da gente, né, se resguardar com relação a esse tipo de familiar. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, é a estrutura emocional, né? Eu comecei a falar dela e eu parei.
a estrutura emocional. Essa estrutura emocional, né, vem aqui de dentro, tá? Então, assim, as pessoas que são mais sensíveis, ela tem uma dificuldade maior, né, para encarar e falar esse não. É a falta da coragem, tá? Se o outro vem e você fala não, né, tem gente que não consegue falar não. Tem uma dificuldade absurda de falar não. Né? Parece que dói. Né? Já cheguei para paciente e falei assim, por que você não falou não? Não consigo. Né? Aí fala assim, fala não. Aí a pessoa fala não. Não. Falei, doeu? Fala não de novo. Não. Doeu? Pois é, não dói falar não. Então você fala não. Porque tem que falar. Né? Então, isso na realidade é falta de coragem. É porque está mais preocupado com o outro do que consigo mesmo. Porque se eu falar não para o outro vai ficar chateado comigo. O outro vai ficar triste comigo. Então você tem que ter estrutura. É falar não, não deu, acabou, um abraço. Né? Então você tem que criar isso. Como que se cria estrutura emocional? Né? Eu só conheço um caminho. Aliás, eu conheço dois, basicamente. Né, é a gente dar a cara para bater e apanhar. Porque, infelizmente, não sei por que, né, a gente, Deus, universo, sei lá o que, nos caminhou para isso, né? A gente só amadurece, a gente só cria uma couraça aqui dentro depois de apanhar muito. Quanto mais você leva da vida, né, mais você vai criando essa estrutura para o enfrentamento. Entendeu? Então, assim, quando você cria essa estrutura, né, você enfrenta com mais coragem as coisas. Você não é tão atingido, você não é tão magoável. Então, a gente, às vezes, precisa mesmo levar, né, uns nãos várias vezes da vida para você se tornar mais firme, mais forte, mais corajoso, mais estruturado. Tá? Mas aí, né, você vai apanhar, porque todo mundo apanha na vida. Mas, Outra coisa. não é? Mas você tem que aprender com isso. Isso tem que ser um ensinamento para que você coloque isso em prática na tua vida. Porque senão não adiantou de nada. Fala que uma barriga vazia se ensina mais do que um banquete, e é verdade. É verdade, né? Você usa todos os seus recursos possíveis e imagináveis, né? Para encher a sua barriga, não é? Você vai buscar, Não. né? A barriga cheia, né? Bem fácil, né? Mas é isso. Na realidade é o que eu falei. São essas duas coisas. Eu acho que é essa questão do limite, né? E a estrutura emocional para você encarar os nãos do outro que te cobra tanto e te suga tanto. Olha, tem uma pergunta aqui, Cris, é da Cris Angeli. Ela pergunta: essa estrutura vem de família ou é algo genético? É algo genético ou se é de quê? Não, eu não acredito que seja algo genético, não, Angeli, né? Oi, Angeli, tudo bem? Obrigada pela sua participação. Ah, então, Angeli, na verdade, não vejo como algo hereditário, não. É uma questão de criação, já começa desde pequeno, né? Você a criar essa estrutura, como a Néa mesmo colocou, né? Uma criança que não recebe a frustração, não recebe o não, né? Ela vai desenvolver vai ser um adulto provavelmente tóxico. Mas se ela for educada para isso, né, para ela encarar a vida de uma maneira mais consistente, né, encarando essa frustração, sendo ensinada, né, que a vida é assim, você não vai receber assim o tempo inteiro. Ela vai criando essa estrutura emocional. Ela vai criando. E aí ela vai se solidificar no decorrer da sua vida da adolescência e principalmente na vida adulta. Eu acho que até a adolescência, essa estrutura ela vai se consolidando, dependendo de como a coisa foi conduzida. E aí você, porque assim, às vezes a criança ela é muito sensível. Tem criança que nasce mais sensível, né?
por N motivos. Ela é mais sensível. E aí você vai ter que ir criando nela, né, essa frustração, né? Mostrando para ela que nem tudo é sim. E aí ela vai sofrer com aquilo? Vai, né? Ela vai sofrer. E aí, mas só que ela vai criar essa estrutura para encarar qualquer problema lá na frente, quando ela estiver adulta. Eu acho que a coragem, né, é algo imprescindível na estrutura de uma criança, para ela poder enfrentar o que vier pela frente. Então, eu não acredito não que seja uma coisa hereditária. Ah, se minha mãe era, então eu vou ser. Não, né? É uma questão ambiental mesmo. Então, é a vivência, é o meio ambiente, é tudo, são todos esses componentes que fazem com que a pessoa tenha essa estrutura, né, Cris? Sim, é um conjunto na realidade. Certo. Ó, a Maria Isabel comentou assim: verdade, a triste frase feita, só aprende após apanhar. Bom seria simplesmente tomar as decisões certas. Mas e aqui vamos para a nossa última pergunta, que a nossa live está chegando ao final. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, agora é a hora, tá? Vou fazer minha última pergunta para a Cris, porque as pessoas tóxicas, os familiares tóxicos, eles têm o poder de fazer com que a gente se sinta culpado, né? Isso nós falamos desde o início aqui da nossa live, que inclusive depois vai ficar disponível no canal do YouTube, lá do programa Em Destaque, para que vocês assistam na hora e no dia que vocês quiserem. E eu quero perguntar para você, Cris, como lidar com o excesso de culpa, ou até mesmo com essa culpa, né? Mas com esse excesso que o familiar tóxico faz com que as pessoas sintam, com que, né, os outros que não são tóxicos sintam. Então, né? Esse excesso de culpa foi o que eu falei, né? Alguma coisa é como se eu tenho excesso de culpa porque eu não fiz o que o outro que quer me sugar exigiu de mim, é porque eu tenho alguma dívida aqui dentro com o outro. Porque se eu não tenho, né, por que eu vou ficar com um sentimento de culpa? Eu fiz tudo por você, eu faço, tudo não digo, né? Mas eu faço várias coisas para você. Né? Aí se eu falo, alguma coisa que eu deixo de fazer, né? Eu vou me sentir culpado porque eu não fiz? Não, porque eu não estou respeitando, de repente, o meu limite também. Né? Eu também tenho que respeitar o meu limite. Eu tenho que respeitar em primeiro lugar. Para eu poder impor meu limite ao outro. Agora, se o sentimento de culpa dentro de mim está muito grande, é porque, no fundo, eu tenho alguma dívida aí, né, com o outro. Tá? Com o Agora sim. outro ou comigo mesmo também, Cris? Então, na verdade, eu sim é com o outro, mas em relação ao que eu deixei de fazer. É comigo mesmo. Certo. Só para a gente esclarecer direitinho aqui para todo mundo que está nos assistindo. Eu me sinto endividado. Eu me sinto na obrigação de. Por que eu me sinto com essa obrigação? Por que o outro, né, que também, de repente, né, faz parte da minha família, né, é cobrado e não tem a mesma postura que eu? Porque às vezes tem um que faz e tem outro que não faz. Por que eu me sinto na obrigação de fazer e o outro, né, mesmo que seja cobrado, não sente essa obrigação? Porque eu tenho uma dívida? Eu acho que é uma coisa, é o que eu falei, né? É uma questão de autorreflexão. E essa dívida, às vezes, ela é consciente ou está no subconsciente e precisa de terapia para eu descobrir essa dívida? Eu acho que a maioria das vezes não é consciente, né? Eu faço, eu sinto culpa. Às vezes sim, às vezes você cai a ficha. Por quê? Né? Às vezes não, né? Eu só me sinto na obrigação de fazer. Se eu não faço, nossa culpa fica enorme. E eu carrego essa culpa. Enquanto eu não fizer, eu não me sinto livre. Eu tenho que Porque há fazer. muitas pessoas que eu conheço que são assim, elas fazem, sabem ali que estão sendo sugadas, que estão sendo feitas de besta, mas elas falam, gente, eu faço porque eu me sinto assim, sabe, obrigada a fazer. Se eu não fizer, eu me sinto mal. É uma... Exatamente. Se sente mal. Exatamente. Né? Se sente mal por quê? Então ela tem uma culpa. Que culpa é essa? É o que você falou. Eu preciso, às vezes, conseguir. Como que eu vou descobrir isso?
né? Se eu não conseguir detectar, olhar para aquela pessoa e falar assim, por que eu me sinto tão na obrigação de fazer? Por quê? Tem que ter uma resposta. Essa resposta está dentro da pessoa. Agora, se ela não consegue acessar isso, que isso é normal não conseguir acessar, porque às vezes é tão inconsciente que não dá acesso ao consciente, que eu sou obrigada a ir a uma terapia para entender isso. Porque a gente tem casos em que a pessoa tem uma submissão tão grande e ela não vive por conta do outro, dessa função que ela vive em função do outro o tempo inteiro. Então ela deixa a vida dela de lado e vive em função do outro. Até Porque às quando? vezes ela se deixar levar por esse familiar tóxico é apenas um indício de que ela tenha outros problemas aí subconscientes, no inconsciente dela, que precisam ser tratados, né, Cris? Às vezes isso daí Exatamente. a pontinha do iceberg. Eu tô falando besteira ou eu tô falando alguma coisa Não, séria? é bem por aí mesmo, né? Infelizmente, é o que eu falei, às vezes a gente não consegue descobrir as coisas sozinha, a gente precisa de uma ajuda, né? Porque é tão inconsciente, a gente fica cego, né? A gente acha que tem que fazer e vai lá e faz, né? Assim, pode até se arrepender de ter feito, mas depois novamente vai acontecer a mesma situação, você vai lá e vai fazer de novo, entendeu? Mas é o que eu falei, por que eu carrego isso? Né? Me foi cobrado isso, eu não fiz, porque, gente, eu tô com outras coisas para fazer, eu tenho outros problemas, não fiz, né? Mas aí eu fico lá, com aquilo martelando na minha cabeça, né? Ah, eu não fiz. Ah, eu não fiz. Aí o sentimento de culpa começa a crescer, 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 e você não dá conta dela e você vai lá e faz, né? Sabe? Aí vai cair sempre na mesma situação, né? Vai ser repetitivo. E por isso que o outro faz o que faz, né? Porque sabe, porque o outro que também faz isso, ele te manipula, né? E ele se Ele te aproveita manipula, dessa situação. claro, porque ele já sabe qual é a tua reação, ele já sabe como você faz, ele já sabe como tem que te atingir, né? E ele vai te atingir naquele ponto. Gente, família sabe. Pai, mãe, filho, ele sabe onde te atingir. E aí ele vai te atingir bem ali, né? E aí você acaba cedendo. E aí vira um ciclo vicioso, né? O outro explora, você é explorado, você não consegue sair disso, né? Se culpa, né? Ou se frustra, ou se sente, fica com raiva porque fez, né? Mas já fez e vai fazer de novo, sabe? É um ciclo vicioso. Quer se livrar disso, né? Não consegue sozinho? Só tem uma solução, eu sou suspeita a falar, né? Procura um psicólogo. Então, para finalizar a nossa live, Cris, quero que você deixe aqui. Todo mundo sabe que o Instagram da sua clínica é clínica.eubiose, mas o seu também é cristine.psicologia. Deixa o seu endereço, o seu telefone, fanpage, tudo certinho. Que esta live depois vai ficar aqui no IGTV e também lá no canal do programa Em Destaque. Algumas pessoas estão chegando agora, está no final. Nós falamos sobre familiares tóxicos, que todo mundo tem um em casa assim, seja mãe, pai, irmão, irmã, tia, tio. Tiveram várias pessoas aqui que fizeram comentários maravilhosos, perguntas. Então, eu mando um beijão no coração de todos. Então, vai, Cris, deixa aí todos os seus contatos para quem quiser achar você. Gente, estou à disposição. Se alguém precisar tirar mais dúvidas, quiser entrar em contato comigo diretamente, pelo WhatsApp, pelo e-mail da clínica, pelo Instagram, estou aqui à disposição, tá? A clínica é Clínica Eubiose, né? Como a Priscila colocou, Clínica Eubiose Integração em Saúde. Fica localizada na Moca, na Rua do Acre, 757. O que mais? Telefone, né? Não precisa, né? Pode, se você quiser, coloca o telefone também. Então, o telefone de lá é 23729202 ou 34849202. Nós atendemos particular e vários convênios. Estamos à disposição de Online, você. Sim, oi? online também, né? Online também, isso, né? Eu faço atendimento online, não só o presencial, ainda mais numa época como essa, as pessoas estão cada vez mais aderindo ao online mesmo, né? Pela facilidade também. Então, estamos à disposição, temos aí o nosso Instagram, temos o nosso
Facebook, né? Estamos à disposição para vocês aí, ao momento que vocês precisarem, tá bom? E eu E deem agradeço. sugestões, né? Se Oi? vocês gostaram da live, se vocês gostaram da live, deem sugestões, né? E a gente volta, né, Priscila? E isso, deem sugestões para nós fazermos outras lives para que a gente faça com os temas que vocês queiram para a gente debater aqui Exatamente. assunto. Que esse daqui especificamente eu recebi um monte de mensagens falando que as pessoas queriam saber sobre os familiares tóxicos. Então, se vocês têm mais sugestões, mandem para a gente que a gente volta aqui. Tá? E eu quero Voltamos mesmo. por você aqui comigo, tá? Nessa live maravilhosa, por todos que acompanharam a gente hoje aqui. Obrigada Foram a várias todos. pessoas, várias mesmo. Um beijo para todos. Que, olha, tá aqui cheio, depois eu vou ver um por um, que agora vai para o IGTV e também vai para o nosso canal lá do YouTube do Em Destaque, do programa Em Destaque. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos que nos acompanharam e até a próxima, que eu vou terminar antes que acabe aqui o nosso tempo, tá? Para a gente poder fazer essa live virar um vídeo e todo mundo assistir depois na hora e no dia que quiser. Tá bom? Beijos. Perfeito. Beijo a todos. Beijo. Beijo. Paz no coração de todos. Paz. Beijos. Tchau.